Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã nesse dia 22 de janeiro de 2021, sexta-feira, sextou e vamos aqui para mais um capítulo desta novela jurídica que está se tornando as eleições do Vasco 2020. Não obstante, a posse do futuro suposto, quem sabe, presidente do Vasco da Gama está marcado para o dia 25 de janeiro, na próxima segunda-feira. Até lá, muitas águas vão rolar, muitas pedras podem rolar, muita novidade pode ter nesse mundo jurídico de meu Deus. Vamos hoje falar sobre a ação do vice-presidente geral do Vasco da Gama e mais 11 sócios, pleiteando a nulidade da Assembleia Virtual e que seja declarado a Assembleia Presencial como legítima. E será juiz sócio? Ainda tem mais essa. O juiz que pode julgar essa demanda é sócio do Vasco. Será que ele pode? Será que a regra é clara nesse sentido? Vamos ver logo após a vinheta. Eu sou luz de malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve, meus nobres, sejam muito bem-vindos. Você está no Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz um resumo das notícias mais importantes para o Vasco da Gama. E normalmente, nesta toada, são as explicações jurídicas para você ficar sabendo de todos os processos que tratam sobre as eleições do Vasco da Gama de uma forma bem simples. Sendo assim, meus amigos, aquele pedido tradicional, dê seu like. E se você é o primeiro aqui, a primeira visita ao nosso canal, muito bem-vindo. Tá vendo essa marquinha d'água vermelhinha aqui? Se fala, já se inscreve aí no nosso canal. Beleza? Vamos lá. Hoje vamos falar da demanda movida pelo sócio Eloy de Souza Ferreira e mais 11 sócios que ajuizaram uma nova demanda judicial com o intuito de impugnar a eleição virtual do dia 14 e que seja válida a Assembleia do dia 7 presencial e assim suspender todos os atos que o Vasco possa promover no sentido de dar posse ao Jorge Salgado, vencedor daquelas eleições do dia 14 de novembro. Eloy é um integrante da chapa Somamos e atual vice-presidente geral do clube. Ele deixa bem claro isso no processo, então não estou inventando, e está no processo judicial. Primeira a ponto a esclarecer. Pô, Maca, por que esse processo caiu na mão da juíza da 7ª Vara Civil? Ela já se declarou como suspeita, mandou para o juiz que é sócio do Vasco. Por que isso? Porque o Eloy, ele pediu a distribuição por dependência para a 7ª Vara Civil da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, pois os autores pedem, abre aspas, pedido da demanda, o reconhecimento da já declarada em sede administrativa nulidade da AGO do Vasco da Gama realizada do dia 14 e ou sua declaração pela via judicial, bem como a declaração e o reconhecimento da plena validade e eficácia da AGO eletiva realizada presencialmente no dia 7. Sendo assim, eles pedem que o mesmo juiz que pediu a liminar do dia 3 de novembro e que permitiu a realização da Assembleia do dia 14, julgue também esta demanda para evitar assim decisões contraditórias e conflitantes. Por isso que eles pedem lá para esse processo ir para a mesa da doutora juíza Débora Sarmento, da 7ª Vara Civil, que proferiu a decisão do dia 3, como aqui eu falei. Só que ela já se deu por suspeita, ou seja, ela já se falou que ela não pode julgar essa demanda. E por que ela falou isso? Porque ela tem uma sobrinha que trabalha para o escritório que defende o Alexandre Campelo. Mesmo assim, ele não atuando diretamente nesse processo, ela já se declarou como suspeita, porque ela já tinha se declarado como impedida, ou seja, no processo que ela já tinha atuado. Beleza? Esse ponto aqui já falei em vídeo anteriores. Só que caiu na mão do juiz Paulo Roberto Correia, que é o juiz subsequente, o juiz tabelar da vara subsequente, ou seja, o juiz da 8ª vara. Só que ao final vocês vão me acompanhar, que tem treta
aparecendo com esse juiz. Será que ele pode julgar ou será que ele não pode julgar? Vem comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo. Dê seu like aí no vídeo. Vamos lá, o argumento do sócio, do Eloy, nesta nova demanda, ele requer a nulidade da Assembleia do dia 14, porquanto a mesa diretora da Assembleia do dia 14, a mesa diretora da votação da Assembleia, formada lá pelo Roberto Monteiro, Silvio de Godoy, acatou por maioria uma impugnação apresentada com assinatura de 119 sócios e mais uma impugnação apresentada por um membro do Conselho Fiscal do Vasco da Gama, porque eles entendem que, por exemplo, o Conselho Fiscal, na mesma forma que a lei do Pelé pede, ele não foi intimado para apresentar uma auditoria independente, eles não reconhecem a votação online, ainda tem que eles também utilizam a falta de credibilidade da Eleja Online, os argumentos previstos nessas impugnações. Se vocês há de lembrar, essa impugnação foi acatada pela mesa diretora ali da Assembleia e os 4 presidentes ali dos poderes se aceitaram e se retiraram da Assembleia e ela prosseguiu sozinha com o Moça assinando e chamando 2 secretários ad hoc ali, que chama secretário ad hoc. O secretário, vem cá, assina aqui. E ela foi conduzida com o único presidente de poder, que é o Faustran Jassos, o Moça. Então, qual é o pedido basilar dessa demanda movida pelo sócio Eloy? Novamente, galera, peço minhas escusas, é porque eu gosto de ler, principalmente esses trechos que eu falo da demanda judicial, para não me acusarem de estar inventando. Todos esses trechos estão na demanda judicial e lá, que é pública, todos podem acessar. O pedido do senhor Eloy e mais 11 sócios nesta demanda aqui é 1. Declarar nula ou suspender os efeitos e a eficácia da ilícita AGO do dia 14 de novembro, sobrestando-se, por conseguinte, a posse e todos os atos convocados ou não, atinentes a empossar os sufragados na votação virtual e, por conseguinte, ou mesmo que se aguarde o julgamento subsidiariamente. Se você não for isso, pelo menos aguarde o julgamento do STF, porque aqui ele já cita aquela demanda judicial movida pelo Partido Solidariedade em face do tribunal pedindo a nulidade do acórdão que dá legitimidade da Assembleia do dia 14. Também já fiz vídeo aqui, veja lá no tag, para eu te explicar isso. Tem que ir acompanhando os vídeos antigos para entender essa novela. Reconhecer e declarar a validade e eficácia da AGO do dia 7, de modo que produzindo efeitos imediatos e plenos efeitos jurídicos. Tá, e aqui ele pede uma coisa a mais que realmente nos outros não estão pedindo, que é interessante. Abre aspas. Intimar a empresa RF Soluções e Tecnologia da Informação Limitada, que é a Eleja Online, que exibam e juntem nesses autos, no prazo de 5 dias, as listas fiscais e arquivos digitais dos sócios cadastrados, dos que votaram e dos que não votaram na AGO virtual, bem como para que a referida empresa disponibilize a cautela em juízo para imediato acesso dos autores ou banco de dados e arquivos digitais. Ou seja, parece que até o momento a empresa AGO não apresentou a lista dos sócios votantes na Assembleia do dia 14. Não sabemos, a princípio, quem foram os sócios que votaram e quem não foram os sócios que não votaram. E aqui você não está nem abrindo para saber qual o voto do sócio, mas sim quem votou ou quem não votou. Aí esse ponto eu acho que é importante. Se alguém souber se essa lista já foi apresentada, por favor, botem aqui nos comentários. Lá me lembro que teve uma auditoria, só que a auditoria das próprias chapas e da própria convocado, se não me engano, pelo próprio presidente da Assembleia, ou seja, extremamente interessados no pleito. Eu acho que tinha que ser uma auditoria externa, bem imparcial nesse ponto, beleza? Assim vocês ficaram sabendo qual é o teor da exordial, da petição inicial. Vocês ficaram sabendo quais foram os argumentos trazidos pelo senhor Eloy, o que ele pede e o porquê cair na 7ª vara e agora está na mão do juiz, o juiz Paulo Roberto Corrêa, da 8ª vara. Agora vocês vão saber
segue aí, porque se o juiz pode julgar ou não. Meus nobres, indo para a segunda parte do vídeo, desde já eu peço a sua inscrição nesse canal, seu like nesse vídeo, e se você achar que está te ajudando a compreender melhor o processo judicial das eleições do Vasco da Gama, compartilhe os vídeos aí no teu grupo de Zap, Facebook, Telegram. Beleza? Vamos lá entender se o doutor juiz Paulo Roberto Correia, da 8ª Vara Civil da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, pode julgar ou não esta demanda. Por que isso? Logo após a redistribuição para ele, por causa que a juíza Débora Sarmento da 7ª Vara se deu suspeita aqui também nesse processo, foi para o juiz tabelar, é sempre da vara subsequente, da 8ª Vara. Ele. Só que apareceu já o repórter Lucas Pedrosa e outros canais informando que ele é um sócio de longa data do Clube de Regata Vasco da Gama. Ponto. Em segundo momento, teriam informado que ele é um sócio, inclusive atuante na vida política do Vasco, até como vemos aí na foto dele numa mesa, numa sessão solene, ao lado do tanto poderoso finado Eurico Miranda. Vamos lá ver. Eu, particularmente, não tenho maiores informações a não ser aquelas trazidas nas internets e tudo mais. Vamos ver. O artigo, aqui eu tenho que ler para você ser um pouco técnico, o artigo 144 do CPC fala dos impedimentos e das suspeições dos juízes. Como eu já falei em vídeos anteriores, isso é um instituto do Código de Processo que mexe exatamente na parcialidade do juiz. Ele traz causas em que há uma presunção objetiva, ou seja, se o juiz preencher esses requisitos, ele já não pode exercer suas funções no processo, ele não pode julgar, porque já se presume que o juiz não será parcial. E também há uma segunda possibilidade, que é a suspeição, que o próprio juiz pode se declarar como suspeito por foro íntimo, entender que ele tem algum vínculo emocional, que alguém possa alegar que ele tem algum vínculo com as pessoas ali do processo, algum interesse no processo que quebre sua parcialidade, sua imparcialidade, desculpa, no processo, ok? Então, o artigo 144 do CPC, ele fala, há impedimento do juiz, ou seja, uma presunção objetiva de parcialidade, ou seja, que o juiz há interesse no processo. Presunção objetiva é aquela que não precisa nem mostrar prova dessa parcialidade, já se presume. Então, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 5º, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Então as pessoas estão entendendo, quando esse for sócio de pessoa jurídica parte no processo, o juiz Paulo, sendo sócio do Vasco da Gama, estaria impedindo de atuar. Vamos lá, eu acho que essa configuração de sócio não condiz sócio de uma associação, de algum clube, como é o Vasco. Nós seríamos mais associados ao Vasco da Gama. Esse sócio denota um interesse maior de sócio de uma limitada, sócio de membro de administração, ou seja, que ele vai angariar inclusive o interesse financeiro daquela entidade ali mais ligada ao comércio ou à empresa do que realmente uma associação desportiva. Então, pelo fato só dele ser sócio, eu não vejo como ele ser impedido ou mesmo suspeito para julgar alguma demanda em face do Vasco da Gama, ou que o Vasco da Gama fosse autor. Mas agora, eu também não tenho conhecimento da atuação política dele no Vasco da Gama. Parece que sim, parece que tem fotos no Instagram, que ele fez campanha por uma chapa, ou seja, que até acredito eu que ele pertence de algum grupo político do Vasco da Gama. Eu não tenho essas informações, mas seria um bom tom se realmente ficar comprovado, se tem foto em Facebook, Instagram, alguma coisa, alguma ligação dele com alguma chapa, ou que alguém possa arguir, como já estão arguindo, algum interesse na procedência ou na improcedência da demanda judicial apresentada a ele, seria de bom tom, ao meu ver, ele se declarar como suspeito e passar para o juiz da vara seguinte, que é o juiz da 9ª Vara. Só que pelo site do tribunal, esse juiz da 9ª Vara titular está vago,
vai cair no da 10ª vara. Pois é complicado. A 10ª vara é o doutor Ricardo Saiffer, muito bem credenciado no tribunal. Esse é o ponto, então, só para resumir. Ele sendo sócio do Vasco, só isso, ao meu ver, não o impede, não é causa de impedimento. Não se aplicaria o artigo 144, inciso 5º do CPC. Mas se realmente ficar comprovado que ele foi atuante na vida política do Vasco, hoje, eu acho que é hoje também, não precisa ser anterior, que ele tinha uma ligação com o finado Eurico Miranda, não. Hoje, se ele atuou e a favor de alguma chapa, seria de bom tom ele se declarar como suspeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Há poucos tempos também nós fizemos um vídeo sobre o desembargador Erson Rego. Esse sim, no Twitter, em Facebook, tem foto deles, ele representando a chapa Sempre Vasco, amarela, né? Então, eu entenderia, eu acredito que ele também faria isso. Se alguma demanda dessas caísse na mão dele, como desembargador do estado do Rio de Janeiro, ele se declararia por suspeito, porque ele sim agiu ativamente na campanha. É só um exemplo, então eu acredito que seria de bom tom o juiz Paulo Roberto Corrêa se declarar como suspeito para evitar qualquer arguição disso. Ah, e outra, as partes, se não alegar isso, as partes têm seu instrumento que possa trazer esses elementos, essas provas de parcialidade, prova de um suposto interesse dele na resolução dessa demanda e movimentar todo o instrumento se for julgado pelo Tribunal de Justiça, caso seja comprovada a suspeição ou não. E se ele for declarado suspeito pelo tribunal e ele não se declarou dessa forma, não acredito que tenha alguma punição nesse momento para ele, não. A não ser que tenha agido realmente de má fé. Tá legal? Esse é o ponto mais importante, é saber se ele vai decidir ou não. Durante o dia vamos ver isso. E aqui, por fim, eu trago realmente o pedido da petição apresentada pelo jurídico do Vasco da Gama nas eleições, onde ele pede a extinção desta demanda judicial, informando que já está pacificado, que tudo já está decidido, que o Vasco tem que ter paz e na presunção, e defendendo as eleições virtuais. Agora o Vasco está defendendo as eleições virtuais. Ele pede a extinção do processo e, ao meu ver, infelizmente, pede a aplicação da multa a sócio do próprio Vasco que foi ao judiciário buscar seu direito. Uma coisa é o Vasco exercer o que ele entende correto, mas pedir multa para os seus próprios sócios é complicado, ao meu ver, é muito complicado. Não concordei com essa atitude da instituição clube, ou dessa atitude do jurídico, melhor corrigindo, né, do jurídico da instituição Clube de Regata Vasco da Gama. Era isso que nesse ponto estava a passar para vocês. Até o momento não tem novidade, o STF não trouxe qualquer decisão agora. O desembargador Fábio Dutra, que pode alterar o voto dele e mexer com essas eleições, também não apresentou. A princípio está tudo se caminhando realmente para a posse do Jorge Salgado. Mas é como eu falei, até segunda-feira, vamos aguardar. Beleza? Sendo assim, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe e tenha uma boa sexta-feira com juízo, hein?